Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te exaltamos e damos glórias ao teu nome. Pai, eis aqui, Senhor, o teu servo, cuja está na tua presença, e também, Senhor, a tua palavra já está com ele. Ó Pai, venha preparar os nossos corações, para que venhamos, Senhor, absorver a boa palavra, e que venhamos, Senhor, ouvir aquilo não que queremos, mas o que necessitamos, e o que o Senhor quer falar conosco. Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos nesta tarde têm ao menos um motivo para glorificar a Deus? Glória a Deus. Temos vários motivos e um deles é estarmos vivos nesta rica oportunidade de cultuar o nosso Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o evangelista Mateus, em seu capítulo de número 3. Quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso irmão Paulo Henrique, amigo já de longa data, o qual está na responsabilidade de conduzir os cultos aqui nesta congregação, a qual me deixa feliz em conhecer os irmãos aqui. Aleluia. Ainda não conhecia, passo a conhecer hoje, e é uma felicidade conhecer a igreja, mais uma parte do povo que vai morar no céu. Aleluia. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 3. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Versículo 1 nos diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. De novo, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos ler uma terceira vez todos juntos, porque o texto é curto, no 3. 1, 2, 3. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Os irmãos podem tomar o assento, glorificando ao teu Deus. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, neste texto bíblico de Mateus, capítulo de número 3, algumas expressões no texto se destacam diante dos nossos olhos, entre elas a expressão João Batista. Falar de João Batista é falar de um profeta levantado por Deus. E existem algumas realidades sobre João Batista na Bíblia Sagrada que eu acho interessante e serve para o conhecimento da igreja. Entre elas, eu costumo dizer que João Batista é o único profeta do Antigo Testamento que tem a sua profecia escrita no Novo Testamento. É o único profeta do Antigo Testamento que profetiza nos dias do Novo Testamento. Uma segunda realidade sobre João é que nós o chamamos de João Batista, mas esse não é o seu nome. Ele não é João Batista. A palavra Batista significa aquele que batiza. Ou seja, se o seu pastor já batizou alguém, então ele é um batista. Se eu já batizei alguém, então eu sou um batista. Esse homem chamado João recebeu este título de batista e o seu nome ficou eternizado na Bíblia Sagrada como profeta João Batista. Uma terceira realidade sobre João
é que é o nosso Jesus quem vai dizer que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Isso está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7 e versículo 28, quando Jesus abre a sua boca, quando os discípulos de João vieram até ele perguntar se ele era o Cristo, pois esta era a interrogação de João quando ele ainda estava preso no cárcere, pronto para ser decapitado. João questionava: será que é ele o Cristo? Será que é ele o Salvador? Aí Jesus disse para ele: entrega o recado, os cegos veem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é pregado a todas as nações. Quando João recebe esta palavra, eu acredito que o seu coração se alegra. E quando ele está se alegrando lá onde ele está preso no cárcere, Jesus está dizendo para as multidões: este João é, sem dúvida, o maior profeta que já existiu na face da terra. Contudo, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Sabe que Jesus está dizendo que o crente mais simples, que o crente mais humilde, que o crente com menos conhecimento, mesmo sendo o menor, é maior do que João, pois já está ingresso na era da graça, no reino de Cristo nosso Senhor. Quando eu falo de João Batista, eu falo sobre um profeta que eu costumo apelidá-los como profetas joelho. O que é um profeta joelho? É um profeta da transição. É um profeta que faz a conexão entre dois tempos. João Batista é um profeta joelho. Existiu na Bíblia Sagrada ao menos 3 profetas que receberam este título, ou esta denominação, Paulo, de profeta joelho. O primeiro foi Moisés. Quando eu falo de Moisés, eu falo de um profeta que fez a conexão de 2 tempos, pois um tempo é o tempo antes de Moisés, e um tempo é o tempo depois de Moisés. Antes de Moisés, nós vamos encontrar um Israel escravo. Nós vamos encontrar um Israel preso no Egito. Nós vamos encontrar um povo passando por 430 anos de escravidão, aonde as suas famílias foram humilhadas, fazendo barro com palha para construir para Faraó. Mas depois que Moisés surge na história, a história é diferente, pois Deus utiliza Moisés para arrancar este povo da terra do Egito, e Deus vai os introduzir na terra prometida. Então Moisés é um profeta transitório, é um profeta que vai promover uma transição no tempo, uma nova história para Israel. Houve um segundo, e nós também falamos dele muito nas igrejas. Falamos de Elias. O profeta Elias também foi um profeta joelho. Não houve um profeta com tanto poder de Deus na sua vida como o profeta Elias, a ponto de fazer uma oração de menos de 1 minuto e fogo descer do céu, cair sobre o holocausto. E quando caiu fogo sobre o holocausto, lambeu o holocausto e a água que foi molhada naquele holocausto, e todo Israel levantou a mão dizendo: só Deus é o Deus de Israel. Este foi mais um profeta joelho. E agora o terceiro profeta é este menino chamado João Batista. Também profeta de transição, profeta que vai conectar 2 tempos diferentes. Quando eu falo sobre João Batista, Paulo Henrique, é necessário virar a página da minha Bíblia para o Antigo Testamento, excepcionalmente no livro de Isaías ou no livro de Malaquias. Quando eu me refiro a Isaías, me refiro àquela profecia famosa do capítulo 40 de Isaías, quando o profeta
ovacionou este nome, a voz do que clama no deserto. O profeta toma a palavra no meio da nação de Israel e diz: haverá um tempo que Deus levantará uma voz que vai clamar no deserto, e este homem será o profeta transitório, que vai anunciar a Israel o ano da salvação. Mas todos os profetas foram profetizando, até que nós encontramos o livro do profeta Malaquias. Quando eu abro a minha Bíblia, no livro do profeta Malaquias, excepcionalmente do capítulo de número 3, eu vou encontrar o profeta profetizando acerca de dois anjos. O primeiro anjo que ele profetiza no capítulo 4 é o anjo do concerto. Quando Malaquias fala sobre o anjo do concerto, ele aplica a palavra anjo a mensageiro, pois este é o significado da palavra anjo. Anjo significa mensageiro. Quando ele profetiza sobre o anjo do concerto, ele está dizendo que viria um tempo na casa de Israel, que apareceria na terra de Israel, na Palestina, um mensageiro, e este mensageiro seria o mensageiro do concerto de Deus. E esse anjo, esse mensageiro é nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus, que com sua mensagem trouxe o concerto da graça para o nosso tempo e nos salvou. Nesta tarde estamos cultuando, porque um dia o mensageiro do concerto se manifestou em Israel para trazer a graça aos homens caídos. Mas aqui em Malaquias havia uma segunda profecia, no capítulo 4 de Malaquias, a partir do versículo de número 5, quando Malaquias profetizou dizendo: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha a ferir a terra com maldição. Quando Malaquias profetiza dizendo que enviaria o profeta Elias, na verdade ele está fazendo uma referência a esse João Batista, pois João Batista, quando nasce, o anjo diz: este menino vai profetizar na autoridade de Elias. O mesmo poder de Deus que esteve sobre Elias no passado estará sobre este menino chamado João, e ele vai profetizar no poder de Elias. Malaquias profetiza esta mensagem que Deus lhe deu mais de 400 anos do Novo Testamento, e quando ele profetiza, ele vai fechar a boca. Quando Israel vê Malaquias fechando a boca, eles imaginam: daqui a pouco Deus vai falar de novo. Mas é nesse momento que Deus se levanta no céu, acredito eu, e não diz a Bíblia, mas eu acredito eu, que Deus se levanta e diz assim: junto com Malaquias eu vou fechar minha boca, e eu vou me calar por 400 anos, e é neste tempo que vai começar em Israel o pior período de silêncio de Deus. Deus nunca ficou quieto por tanto tempo como ficou depois dos dias de Malaquias. Diz a história bíblica que por 400 anos Deus vai fazer silêncio. A terra está chorando e Deus está em silêncio. A terra está comemorando, Deus está em silêncio. A terra está passando guerra, Deus está em silêncio. Israel está ansioso e Deus está em silêncio. Deus não fala, Deus se cala. Vai passando um ano, vai passando 10 anos, vai passando um século, passa 150 anos e Deus está no trono calando. Passa 200, 300, 400 anos e Deus está calando. Neste tempo de silêncio, muita coisa vai acontecer em Israel. Vai acontecer a revolta dos macabeus, vão querer se livrar do Império Romano, vão querer se livrar do Império Grego. Muita coisa vai acontecendo, até
que vai se aproximando o momento da manifestação do Messias. Quando está chegando o momento, a corrupção já tinha atingido os sacerdotes lá em Israel, porque quando Deus se cala, fala o homem. Eu vou repetir essa frase: quando Deus para de falar, o homem começa a falar. É por isso que eu tenho medo. A gente vai pregando em muitas igrejas, e quando a gente percebe que Deus parou de falar numa igreja, a gente percebe que os homens começam a falar, que a carne começa a falar, mas Deus se calou, e o homem começou a falar em Jerusalém. Devido ao homem dar espaço para a sua carnalidade, todos os sacerdotes começaram a se prostituir, começaram a adulterar espiritualmente, começaram a se afastar de Deus, Paulo Henrique, começaram a perder aquela unção, aquele poder sacerdotal. O povo começou a olhar os sacerdotes de um modo diferente, pois eles tomaram o caminho de Ofni e de Finéias, e não decidiram tomar o caminho do pequeno Samuel. Como já foi dito aqui nesta tarde, na leitura introdutória, e por se desviarem de Deus, levantou-se um grupo que ainda queria servir ao Senhor. Este grupo também era um grupo de sacerdotes. Vem comigo, igreja do Senhor, para dentro da história bíblica. Este grupo de sacerdotes debandaram para o deserto, foram lá para o deserto da Judeia, e ali fizeram um assentamento. Ali eles buscavam a Deus, ali eles oravam a Deus, ali eles pediam a Deus misericórdia a Israel, ali eles clamavam, ali eles buscavam, e eles ficaram conhecidos como os essênios. Aqui no deserto da Judeia estavam sacerdotes fiéis a Deus, servindo a Deus no deserto. Quando nos dias do nascimento de Jesus veio aquela perseguição de Herodes para matar os meninos, apenas duas pessoas escaparam daquela mortandade. O primeiro foi o nosso Salvador, que foi levado para o Egito por divina revelação. O segundo foi João Batista, pois ele e Jesus tinham apenas 6 meses de idade de diferença. Como é que ele escapou daquela mortandade? Ora, ele foi para o deserto. Seu pai Zacarias, sendo um profeta velho já, sendo um homem velho, adiantado em idade, e Isabel, sendo uma mulher velha também, foi-se para o deserto. Debandaram para o deserto da Judeia. Meu Deus, lá no deserto vai morrer Zacarias, lá no deserto Isabel vai falecer, e o menino João, que ainda era um pequenininho, vai crescer com os sacerdotes fiéis do deserto, vai crescer ouvindo de Deus, aprendendo da Torá bíblica, comendo gafanhoto e mel silvestre, se alimentando de coisas simples, vestindo uma roupa de pelos de camelo, no meio de um deserto causticante. E o tempo vai passar, até que um dia esse menino João Batista, quem me ouve diz amém. Amém. Até que esse menino João Batista vai um dia estar no deserto, exercendo aquilo que ele aprendeu com os sacerdotes, e vai ouvir uma voz, Paulo Henrique, que não era uma voz humana, que não era uma voz daquela religiosidade que estava em Jerusalém, era a voz do Todo-Poderoso Deus. E o Deus vai dizer para ele, o nosso Deus vai dizer para ele: ei menino, eu tenho um negócio contigo na terra, tu sempre soube que era diferente, você não é qualquer um. Profetas profetizaram sobre você. Isaías disse que tu era a voz que clamava no deserto. Malaquias disse que você seria um anjo enviado. Agora eu vou começar na tua vida o meu projeto. E Deus vai dizer para ele: você vai começar a pregar. E aí, Senhor, e o que eu vou pregar? Tu vai pregar uma mensagem só primeiro. A priori, você vai dizer o seguinte: arrependei-vos, porque é chegando o reino dos céus. Aquele menino sai com aquela palavra ardendo no seu coração. Deus olha para ele e diz assim: tem mais uma coisa, tu vai ver o Espírito Santo descer sobre um homem, e quando tu vê o Espírito Santo descer sobre um homem, este é o Cordeiro. Pode anunciar que este é o Cordeiro de Deus. João sai com esta mensagem: eu tenho que pregar o reino e tenho que pregar o Cordeiro. E ele aparece, diz o texto
texto bíblico, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Quando João abre a boca e diz a primeira palavra, arrependei-vos, eu acredito que Deus se levanta no céu e fala assim: está na hora de eu falar com Israel. Eu vou quebrar os 400 anos de silêncio, eu vou quebrar esse tempo onde eu não falei e vou começar a falar. Quando eu vejo João dizendo estas palavras, arrependei-vos, porque é chegando o reino dos céus, o meu coração estremece, porque eu vejo Deus quebrando um silêncio de 400 anos. E aqui eu aprendo uma lição, que depois do silêncio de Deus vai vir uma novidade. Depois do silêncio de Deus vem uma novidade. Depois de 400 anos de silêncio, Deus vai manifestar uma novidade para a casa de Israel. Eu quero pregar nesta tarde para a igreja de Cristo que me ouve. Se você acredita, levanta uma das suas mãos em nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar na tua vida que depois de um período de silêncio de Deus, uma novidade está para chegar na tua casa, uma novidade está para chegar na tua vida, uma novidade está para chegar na tua história, uma novidade está para chegar no teu emprego, uma novidade está para chegar na tua casa. Repete que sebe de camande que manda café, venandereba suvirimi candaraia. Jesus está na tua vida, e se Ele está na tua vida, Ele não vai se manter em silêncio por muito tempo. Está chegando a hora dele falar, e quando Ele falar, vai quebrar o tempo do silêncio, vai quebrar o tempo da dificuldade, e algo novo vai começar na tua vida. Aleluia! Glória! Ai de na sobre a vácia. Deus quebra o silêncio. Depois do silêncio há um tempo de novidade. Depois de silêncio há um tempo de novidade. Quando eu olho para o texto bíblico que eu li para a igreja nesta tarde, algumas revelações surge do texto para a nossa vida. Quando eu leio esta história de João Batista, eu começo a perceber que o nosso Deus é um Deus que cumpre suas promessas. Eu vou repetir essa palavra. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessa. Por que Deus é o Deus que cumpre as suas promessas? Porque a última promessa feita, ou a mais recente para este tempo, de Mateus capítulo 3, foi a promessa de Malaquias. Deus prometeu enviar o profeta Elias. Deus prometeu enviar um profeta que prepararia o caminho para o Messias. Quando esse profeta surge, eu vejo Deus passando uma mensagem subliminar à casa de Israel. O que é uma mensagem subliminar? Uma mensagem subliminar, uma mensagem que não está de todo esclarecida, mas que é uma mensagem dada quando Deus entrega o profeta João no deserto. Ele está dizendo à casa de Israel: eu sou um Deus cumpridor de promessa. Eu prometi e eu cumpro. Se eu prometi, eu vou cumprir na tua vida a promessa que eu fiz. Eu quero dizer à igreja nesta tarde que João é o cumprimento das promessas. Eu conheço Jesus desde muito tempo e até hoje não vi o meu Jesus falhar com uma promessa. Tem irmãos aqui de mais idade do que eu e podem dizer com mais bagagem ainda: Jesus não é um Jesus que falha nas promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida todas as promessas. Existem dois tipos de promessa, apenas dois tipos de promessa: as promessas pessoais e as promessas coletivas. Dois tipos de promessa: promessa pessoal e promessa
coletiva. Eu quero falar um pouquinho sobre promessa, porque nós vivemos um tempo tão difícil, um ano tão difícil, que os crentes já vêm com um peso sobre a alma para os cultos. Acontece que nós vivemos uma fase tão complexa, que parece que a negrura das trevas está atrapalhando o ambiente espiritual, e às vezes a tristeza e o desânimo vêm sobre nós. Mas quando nós lembramos das promessas, a nossa alma, ela fica cheia de Deus, fica cheia de alegria, e nós lembramos que o nosso Deus não falha em nenhuma das suas promessas. Há promessas pessoais e há promessas coletivas. O que é uma promessa pessoal? É aquela promessa que Deus fez para você, é aquela promessa que Deus fez para uma pessoa específica, é aquela promessa ministerial, é aquela promessa que Ele diz que vai salvar a tua família, é aquela promessa que Ele diz que vai te dar algo que você tem buscado. Isso são promessas pessoais. Existem também as promessas coletivas. É aquela promessa que não atinge só você, mas atinge toda a igreja, atinge todo aquele que nela acredita. Quando eu falo de promessas pessoais, é impossível não me lembrar de Abraão. Quando eu falo de Abraão, eu me lembro de uma promessa pessoal que foi cumprida. Deus visitou a terra de Ur dos Caldeus. Quando Deus visitou Ur dos Caldeus, Ele viu muita idolatria, pois aquele povo antigo era muito idólatra, povo que adorava a Baal, a Marduk, a Astarote, a Zera, a Merodach, muitos outros deuses da Mesopotâmia antiga, o qual não são deuses, mas são imitações de deuses. Estes homens de Ur dos Caldeus, daquela região antiga, habitavam e adoravam os ídolos, habitavam entre os ídolos e adoravam os ídolos. Mas é interessante que mesmo no meio dos ídolos, Deus vai passando os seus olhos, que são como chama de fogo, e Ele vê um homem a qual Ele está disposto a investir. Este homem era Abraão, e disse Deus no capítulo 12 do livro de Gênesis: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. O que é interessante é que Deus vai fazer uma promessa pessoal para Abraão, só que essa promessa é contraditória. Essa promessa parece que dá um nó na minha cabeça, porque como que Deus promete uma nação para alguém que já era avançado em idade? Abraão tinha 75 anos naquela época, quando Deus apareceu a ele em Ur dos Caldeus. Mais do que isso, a sua mulher também já era adiantada em idade, e além de ser adiantada em idade, ainda tinha um agravante. Me pergunte qual é o agravante. Sabe qual é o agravante? Ela era estéril, era uma mulher que tinha um problema no seu útero e não poderia gerar. Por este motivo eu digo que dá um nó na minha cabeça. Deus prometeu uma grande nação para alguém estéril, para alguém já adiantado em idade, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que faz coisas que nós não entendemos, coisas que nós não compreendemos. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão, mesmo com tudo dizendo não, ele aposta no sim de Deus e sai da sua terra, sai da sua parentela. 25 longos anos depois, Deus vai cumprir a promessa com um único filho. Este menino era Isaac, nascido da mulher estéril, de mais de 70 anos de idade. Ai de Barachandaraia. E Deus vai começar a cumprir a promessa. Mas até então era uma só pessoa, não era uma nação. Mas o que é interessante é que o tempo não para, o relógio do tempo não para, o tempo vai continuando. O nosso relógio só anda para frente, o nosso relógio não anda para trás. E quando o tempo passa, desse menino chamado Isaac vai nascer Jacó, de Jacó vai nascer 12 homens mais uma mulher de lá, 13 filhos. Desses 13 filhos, Deus vai transformar uma nação enorme, vai trazer à existência algo inexistente. E quando eles chegam ao Egito, já chegam com 70 almas. Quando saem do Egito, saem com mais de 3 milhões de pessoas. Sabe o que é Deus dizendo para nós? Eu sou um Deus que cumpre
as promessas pessoais que eu faço. Sabe o que eu quero dizer, igreja, nesta tarde? Se Deus te fez uma promessa, ainda que tudo diga não, ainda que tudo pareça ser contrário, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, a promessa de Deus vai se cumprir na tua casa. Ah, mas tem esterilidade, Deus cumpre a promessa. Ah, mas sou já avançado em idade, Deus cumpre a promessa. Ah, mas o meu recurso não aponta para o cumprimento da promessa. Não tem problema, Deus cumpre a promessa. Desde quando que Deus precisa de alguma coisa do homem para cumprir seus projetos? Desde quando que o homem precisa dar alguma palavra para Deus cumprir seu projeto? Eu venho pregar nesta tarde a esta casa que o nosso Deus é um Deus que cumpre promessa, e Ele não precisa de mim e nem de você fazer alguma coisa para Ele realizar aquilo que Ele prometeu. Em nome de Jesus, se eu fosse você, eu levantava uma das mãos e dava um glória bem gostoso para Jesus, porque Ele vai cumprir as promessas pessoais na tua vida. Mas eu disse também que existem promessas coletivas, e esta promessa atinge a minha vida, atinge a sua vida, atinge a vida desse irmão bonito que está do teu lado, atinge toda a igreja. Que promessas são essas? São as promessas coletivas, são as promessas que Deus deu à igreja. E eu quero aqui falar apenas de duas promessas, pois temos várias promessas, mas eu quero falar talvez das duas mais importantes e significativas que a Bíblia nos revela. A primeira promessa está registrada na pregação de Pedro, em Atos, no capítulo de número 2, quando 120 crentes estavam cheios do Espírito Santo, falando em novas línguas. Alguns começaram a zombar e a dizer: eles estão embriagados, eles estão bêbados, nesta hora do dia estão todos cheios de mosto. É aí que Pedro vai se levantar e vai dizer: isto que vocês estão vendo não é embriaguez, isto que vocês estão vendo é o que o profeta Joel profetizou, é promessa. Qual promessa? Nos últimos dias, disse Deus, derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, e os meus servos e as minhas servas profetizariam, os vossos jovens teriam visões, os vossos velhos teriam sonhos proféticos. Esta é a palavra de Joel, e Pedro começa a preconizar esta mensagem. E quando todo mundo está querendo saber para quem é essa promessa, é promessa pessoal, aí Pedro vai ovacionar essa palavra que enche o espírito, enche a alma de qualquer crente. Pedro vai dizer o seguinte: não, essa não é promessa pessoal, essa promessa é coletiva. O Espírito Santo vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos quantos o nosso Senhor chamar. Eu quero dizer à igreja nessa tarde: a promessa do Espírito é para quem crê, a promessa do Espírito é para quem acredita. Se você tem buscado o Espírito Santo de Deus, esta tarde é tarde de receber a promessa, o cumprimento da promessa. O a promessa do Espírito é para a tua vida, é para a tua casa, é para teus filhos, é para teus netos, é para todos quantos o Senhor nosso Deus chama. Promessa do Espírito, promessa do Espírito, promessa do Espírito, promessa do Espírito. Adore o Senhor por alguns segundos, adore o Senhor por alguns segundos. Promessa do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Glória damos nós ao teu nome. Há uma segunda promessa coletiva. Essa promessa é para arrancar crente da cadeira para adorar. Essa promessa é para fazer a gente levantar a mão para adorar. Está escrito na Bíblia Sagrada. Foi o Jesus, o nosso Senhor, quem disse no Evangelho de João, no capítulo de número 14: não se turbe o vosso
vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Mas se eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. A segunda promessa coletiva é a promessa do arrebatamento. Disse Jesus que vai, mas disse Jesus que volta. Disse Jesus que sobe, mas disse Jesus que desce. Sabe o que significa para nós? Que ele prometeu voltar para arrebatar a sua igreja. Hoje nós estamos aqui e pode ser que antes do amém e da bênção apostólica, o céu possa se abrir e cumprir aquela palavra que está escrito: num abrir e fechar de olhos, rente à última trombeta, os céus serão abertos, nós seremos transformados, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados e subiremos para nos encontrar com Jesus nos ares. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus prometeu voltar e arrebatar a sua igreja. Nós não estamos esquecidos no ano de 2020. Eu acredito que o nosso Deus está no céu. O Filho está ao seu lado, assentado no seu trono, dizendo: papai, a cada segundo que passa, a cada tic-tac do relógio, eu sei que o momento se aproxima. Eu sei que está chegando a hora do encontro do esposo com a esposa, do encontro do poderoso com a sua igreja. Promessa do arrebatamento, promessa do arrebatamento. Jesus vai vir buscar a tua igreja, Jesus vai vir buscar teu povo, Jesus vai vir buscar os crentes, em nome de Jesus. Nessa tarde, se eu fosse você, eu dava um brado de glória, porque Jesus vem para arrebatar a tua igreja. Eu gosto daquele texto, último capítulo do Evangelho de Lucas, quando os discípulos estavam lá em Betânia, olhando para o céu, vendo Jesus subir. Oh glória! Quando Jesus está subindo, ele ordena: desce lá 2 anjos, dá o recado para eles. Qual o recado? Aquele recado lá. Aí eles descem, chega do lado dos 11 que estão todos olhando para o céu, com os olhos fitos em Jesus. Aí os anjos vai dizer o seguinte: por que é que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que hoje vocês estão vendo subir, há de voltar, como para o céu os vistes ir. João, o evangelista, o mesmo João, discípulo amado de Jesus, estava numa ilha chamada Patmos. Na ilha de Patmos ele tem uma revelação, e a revelação ele escreve, e ele escreve no capítulo 1 de Apocalipse, e ele escreve dizendo assim: todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram, até aqueles soldados que com uma lança furaram o seu lado, até aqueles soldados vão ressuscitar para ver Jesus vindo sobre as nuvens do céu. E o que é que eles vão fazer? Diz a Bíblia Sagrada, diz a Bíblia Sagrada, Rabacandaraia, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Harabandaraia. Eu vou repetir para ver se você adora. Diz a Bíblia Sagrada que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que o nosso Jesus é o único Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Promessa do arrebatamento. O nosso Deus é um Deus que manifesta novidade depois do tempo do silêncio. O nosso Deus é um Deus que cumpre suas promessas, seja elas pessoais ou seja elas coletiva. Agora, o versículo bíblico que eu li, diz a Bíblia Sagrada que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Olha, crente, o local que Deus vai escolher para cumprir a sua promessa. Olha o local que Deus vai escolher para cumprir a sua promessa. Ele não vai escolher um shopping,
com ar-condicionado, não. Ele vai escolher o deserto. É calor, é deserto, é pedra, é sol quente demais, é 40 graus de temperatura. É esse o lugar que ele vai escolher para cumprir a promessa. Alguém vai pensar, quando ele for cumprir a promessa, vai levar João para Jerusalém, provavelmente num dia de Páscoa, com 2 milhões de judeus andando pela rua. Aí Jesus vai contrariar a ideia. Aí Deus vai contrariar a ideia e vai dizer: não é Jerusalém, é deserto. É sozinho no deserto, é solitário. É lá que eu vou cumprir a promessa. Quando eu vejo Deus agindo dessa forma, no meio do deserto da Judéia, no local onde não é fácil andar, tem pedra, tem pedregal, local onde não tem ar-condicionado, não tem um vento abençoado como esse que nós estamos tendo aqui agora, é quente demais, a temperatura é absurda. Nós, se for para lá hoje, nós vamos sofrer de hipertermia, vamos passar tanto calor que vai desmaiar de calor. É um lugar muito quente, mas Deus já tinha preparado João no deserto. Passou a vida no deserto porque era preparação. Agora, quando eu vejo Deus revelando João no deserto, quando eu vejo Deus cumprindo a promessa no deserto, eu vejo Deus escolhendo um local que não é favorável. Eu vejo Deus escolhendo um lugar a qual ninguém quer estar nele. Por que é que Deus faz isso? Porque Ele não precisa de ambiente favorável para cumprir as suas promessas. Deus não precisa de ambiente favorável para cumprir as suas promessa. Sabe o que eu aprendo com isso para a nossa carreira cristã? É que muitas vezes Deus vai cumprir os seus projetos e o seu trabalhar, mesmo em terra estranha, mesmo em ambiente complicado, mesmo em ambiente desfavorável. Eu vou entregar tudo que Deus me mandou entregar nessa tarde. Talvez você veio da sua casa e lá na sua casa você está vivendo o ambiente desfavorável. A prova tem sido grande, a guerra espiritual está travada, mas eu quero dizer em nome de Jesus, o Senhor a qual você está servindo nesta tarde não precisa de ambiente favorável para agir. Ele age em ambiente desfavorável mesmo, ambiente difícil, ambiente contraditório. É no meio desta contradição que a promessa vai cumprir. É no meio desta terra difícil que Ele vai cumprir a promessa. É no meio de alguém que não acredita em você, de alguém que julga você, de alguém que é contra você, que Deus vai cumprir a promessa. Ai, rabacandaraia. Talvez você chegou neste culto com a alma atribulada e você chegou aqui e está dizendo: Deus, eu estou te cultuando, mas lá na minha casa eu estou vivendo uma guerra. Deus, eu estou te cultuando, mas lá na minha família, dentro do meu lar, eu estou passando por uma fase tão difícil, não sei se eu vou aguentar. Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer para você que Ele vai cumprir as promessas, mesmo em ambiente desfavorável, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da batalha, mesmo no meio da contradição, mesmo no meio da prova. Eu sou profeta de Deus e eu vou entregar o que Ele está me mandando entregar. Ele está agindo na tua vida, é no meio do deserto mesmo, é no meio da prova mesmo. Sabe por que no meio do deserto? Para que a glória seja dele e não tua, para que a glória seja do céu e não da terra, para que a glória seja do trono de Deus e não na horizontal aqui na terra. Deus está trabalhando e vai cumprir as promessas no teu deserto. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. É no meio do deserto da tua vinda que as promessas se cumprirão. É no meio do deserto do teu ministério que as promessas se cumprirão. É no meio do deserto da tua família que as promessas se cumprirão. Só quem acredita, por favor, joga uma das mãos para cima e dá um brado de glória nessa tarde. Deus, tu és santo, Oh, araia, sé. Oh, Jesus poderoso. Santo é Deus não precisa de ambiente favorável para cumprir as suas
promessa. E chega o dia de Deus cumprir promessa para Israel. Chega o dia do anjo anunciador abrir a sua boca no deserto. E ele vai abrir a boca no versículo 2 e vai começar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele abre a boca e diz assim: o reino dos céus está se aproximando. Ele não vai ter outra mensagem. O profeta não vai profetizar nada a não ser o reino. O profeta não vai abrir a boca para profetizar a não ser a mensagem do reino. Sabe por que é que Deus vai cumprir a promessa na vida de João, aquele que batizava? É para ele promover o reino de Deus. Sabe por que Deus cumpre promessa? Para que a gente possa promover o reino de Deus. Sabandebara sai breboldavaraçu de cobinicho condere replecominicanda labrachuri nicandaraia. Sabe por que é que Deus está cumprindo as promessas na tua vida? Para você promover o reino. Não é para promover o nome, não é para promover o ministério, não é para promover aquilo que me agrada, não é para promover aquilo que agrada a igreja, não é para promover nada a não ser o reino de Deus. Sabe por que, Paulo Henrique, que o Senhor te trouxe aqui nesta casa para conduzir o trabalho, para promover o reino de Deus? Sabe por que, irmão, que o Senhor te ensinou a tocar este instrumento? Para promover o reino de Deus. Sabe por que, irmão, que Deus te deu um dom? Para promover o reino de Deus. Sabe por que Deus te chamou para o evangelho? Para promover o reino de Deus. Se eu fosse você, eu já tinha dado glória. Sabe por que nós estamos aqui nesta tarde? Para promover o reino de Deus. Sabe por que eu trabalho nesta casa? Para promover o reino de Deus. Para famílias que estão aqui na redondeza, que ainda não conhecem Jesus. E sabe por que nós promovemos o reino? Para o reino crescer. E quando o reino cresce, diz a Bíblia Sagrada, glória a Deus, que os anjos fazem festa no céu. Não tem fogos de artifício no céu, mas tem barulho de glória, tem barulho de adoração. Diz a Bíblia Sagrada em Lucas 15 que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa. E sabe o que é fazer festa? Não é ficar com a boca calada, com o braço cruzado, olhando para ver o que vai acontecer no culto. Sabe o que é fazer festa? É saltar, é bater o pé, levantar a mão, é dar glória. Sabe quem nós somos? Somos uma igreja pentecostal. E quando nós falamos que somos pentecostais, nós estamos dizendo que nós nascemos no fogo, nós crescemos no fogo e vamos subir no fogo. Nós nascemos no fogo, nós crescemos no fogo e vamos subir no fogo. Eu fecho a minha Bíblia agora. Eu quero dizer à igreja, em nome de Jesus, eu venho nesta tarde entregar esta mensagem. O teu Deus a qual você serve é o Deus que vai cumprir todas as promessas, é o Deus que vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. E em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Mais do que isso, ao estrugir a última trombeta, Deus, o nosso Senhor, descerá com os anjos do céu, e nós subiremos. E se eu fosse você, já ia dando glória, porque quando entrar lá em cima já tem que estar preparado, já tem que estar acostumado com glória, porque lá é adoração. Lá não existe choro, existe alegria. Lá não existe lágrima, lá existe sorriso. Lá não existe morte, lá existe vida. Lá existe vida e não existe morte. Funeral não vai mais acontecer no céu. Lá não tem morte, lá não tem velório, lá só tem alegria. E os crentes que vai subir para lá estão aqui nesta tarde. É nós que vamos entrar naquele céu, é nós que vamos atravessar os portais celestiais. A primeira vez que aqueles portais foram abertos, os anjos gritaram lá em Salmos profeticamente, dizendo: erguei, ó portais eternos, porque entrará o rei
Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor poderoso na guerra, poderoso na batalha. É o nosso Senhor Jesus. Mas estes portais serão abertos em breve, mais uma vez. E dessa vez os anjos não vão gritar que entrará o Rei da Glória, mas quem vai entrar é a rainha, é a igreja, é o povo salvo. Ergueis, ó portais eternos, porque está entrando um povo grande aí. É multidão, vem vestido de branco, vem batendo palma, vem dizendo glória. E essa noite uma parte dessa multidão está aqui. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Louvado seja Oh glória, oh glória, oh glória. Levante uma das suas mãos aos céus, porque eu quero orar por você nesta tarde. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, cumpridor de promessa, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro agora por esta casa, eu oro agora por esta igreja, eu oro agora por estas crianças, eu oro agora por estes jovens, eu oro agora, meu Pai, por toda a nave da igreja. Papai querido, que os seus propósitos, meu Deus, venha se revelar nesta casa, que a tua glória, ó Pai, venha se revelar em nossas vidas, e que todo o projeto do Senhor venha se manifestar na nossa vida nesta tarde, ó Deus. Faz o teu mover entre nós para a glória do seu poderoso nome. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Bate palma para Jesus. glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo. Aleluia. Oh, Que Deus continue abençoando